Começar a entender o que é jornalismo é começar a captar os recortes da realidade como um drone. Quanto mais alto você for, maior a perspectiva. Mas para podermos enxergar através das nuvens, precisamos descer até a terra e registrar com os nossos olhos, sentir com a pele o cheiro, enxergar com os ouvidos e caminhar ao lado de quem vive o que fala. Nós sabíamos que cerca de 800 famílias estavam sem água na aldeia Pucaraninha há mais de 60 dias. E para buscar respostas, além de questionar órgãos responsáveis pela saúde dessa população, precisávamos vivenciar complicado. Quando o rei de Portugal, fugindo da Europa, veio para o Brasil, um dos primeiros atos dele é decretar uma carta régia que determina o início da guerra justa contra os bárbaros indígenas que infestam os campos entre Curitiba e o Rio Uruguai, ou seja, território caigangue. Então existe uma carta régia, que é uma lei maior do reino português, que determina a guerra justa. E uma carta régia é um documento do tipo assim, aqueles que lerem essa carta ficam obrigados a cumpri-la. Esta é o regime político, né? E então mobilizam milícias e mobiliza toda uma força de extermínio dos povos caigangues. Final do século XIX, começo do século XX, 1902, 1907, que é o momento em que as terras indígenas caigangues são demarcadas pelo Estado paranaense. Ora, mas em que sentido isto é uma violência? De fato, isso é uma conquista dos indígenas, as terras foram efetivamente oficializadas em nome deles, mas a violência nesse caso está no fato de que, ao demarcar uma terra, tu libera o restante do território para a colonização. Então, ao mesmo tempo que a gente demarca uma terra e protege um território, a gente também autoriza, os governos autorizaram e estimularam a colonização muito intensiva no entorno dos territórios. O Conselho Indigenista Missionário fez um relatório de violência contra os povos indígenas em 2024. 45 casos aconteceram aqui no Paraná. 53,5% dessas violências no Brasil inteiro contra o patrimônio acontecem em terras que já estão demarcadas. O CIMI é uma entidade vinculada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né, a CNBB, e já há 53 anos atua na garantia dos direitos dos povos indígenas. Essa interpretação restritiva da Constituição brasileira, com base nessa ideia de que os
povos só teriam direito às terras nas quais estavam na posse física em 5 de outubro de 88, ela não tem fundamento, não tem base constitucional, ou seja, ela é inconstitucional. Significa dizer que o direito dos povos às suas terras tradicionalmente ocupadas não se restringe àquelas em que estavam na posse em 5 de outubro de 88. Né? O caso aí no estado do Paraná, né, que muitas comunidades hoje ainda lutam para retomar territórios das quais, né, foram alijados, por exemplo, na década de 1940, 1950, né? São pessoas que pertencem a territórios aonde que estão cercados pelo agronegócio. E então eles não dispõem de terra suficiente para o plantio, para plantar sua própria comida. Só pegar um exemplo, né, das terras, principalmente no Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Sul também. As casas dos indígenas, elas estão cercadas pelas lavouras de soja, de milho, né, e de outras commodities. E o plantio, ele chega até a porta da casa. O veneno chega até a porta da casa. Então, mesmo que o indígena queira, ele não tem aonde plantar. O arrendamento de terras é considerado ilegal no Brasil. A Constituição prevê que apenas os povos indígenas têm direito de usufruir dessas terras. Qualquer contrato firmado com empresas ou até mesmo fazendeiros pode gerar uma investigação por grilagem. Historicamente, o Paraná é o berço da araucária. É como ver uma mãe queimando seu filho. Elas não precisam de nós. Talvez seja o oposto. Nós sejamos os filhos.
esse balde, daí tem... Você buscou quando essas águas? Faz tempo já? Foi 2 dias, 1 dia? Faz uns 2 dias atrás. E dura quanto tempo? Dura uns... Eu agora tô sozinha em casa, né? Daí ele vai mais dia. Mas quando tá tudo minha família ali, daí vai uns 2 dias já acaba, né? Então, professora, esse daqui são os galões que você está trazendo, né? Conta pra gente como é que você faz, quando acaba, quanto tempo dura, onde você vai buscar. Então aqui, né, tá a nossa água, né, que a gente busca na nascente, né, nas minas, né, onde a gente só tem essas vasilhas pequenas, né. E aí aproveita a chuva quando chove, e também a gente aproveita e coloca as vasilhas ali fora, né. Aí tem uns ali, né, que eu coloquei ali para pegar água também, né, para lavar louça, principalmente, né, porque para cozinhar não tem como cozinhar. Para mim ainda é fácil, porque a gente tem carro, né, para buscar água. E quem não tem carro, não tem moto, né, fica mais difícil ainda, né, porque as minas é longe, as nascentes são longe, né. Às vezes tem pessoas que não querem tomar água da mina porque acham que está contaminado, né. E a gente mesmo assim, a gente toma com medo dessa água das nascentes, né, porque a soja está muito perto, né, está plantado muito perto. Aqui na Pucaraninha, quando começou, né, pelas informações que a gente ficou sabendo, foi a queima da bomba, né. Então, falaram que queimaram a bomba por causa do temporal que deu também, né, e isso veio queimar a bomba, acho que uns 2 meses atrás. Então esse aqui a gente já tinha estragado um freezer meu, né, então a gente deixou ali, mas a gente nunca imaginava, né, que a gente ia ter essa falta d'água, né, essa queima dessa bomba. Então eu uso, né, agora para pegar água da chuva, né, para a gente poder limpar a casa, né, lavar a calçada. Com a sua voz, ela passa para os alunos. Com a sua voz, ela passa para os alunos o conhecimento mais importante que ela poderia passar: o de resistir, o de questionar. E os nossos alunos, eles vêm vendo o que está acontecendo, né, com o pessoal que dizem, né, que estão falando que não, vamos arrumar água, vamos dar um jeito, né, e essa demora dessa água para nós está sendo difícil, né, onde a juventude nossa, eles estão procurando fazer a parte deles também, né, porque a gente passa os conhecimentos para os nossos alunos, para eles também ser críticos, né? Para eles ver o que está acontecendo na comunidade, né? Hoje mesmo, né? O que nós podemos fazer, onde nós podemos recorrer, né? Na CESAI, na FUNAI, que deveriam estar, né? Fazendo o papel deles, né? O trabalho deles, e onde a gente percebe que os nossos jovens estão dizendo assim: a nossa FUNAI, a nossa CESAI não tá fazendo nada. Quando ficaram sabendo da queima da bomba, apareceu que a FUNAI, a CESAI, né, para reunir a comunidade e dizer que ia ter uma solução, né. Até agora, né, não tem nada resolvido, só falaram que vai ter uma água provisória, que também eu acho que para nossa comunidade isso não é bom também, né, porque a gente quer uma água uma água boa, né? E essa provisória, eles vão trazer essa água lá de uma outra nascente, que é perto de uma plantação de soja, que a gente já foi com os alunos também lá visitar, né? Fazer olhar como é que está, né, a situação das nascentes, e onde essa água não serve. Mas a gente tem medo de beber, né? Porque as nascentes estão no ar livre, né?
Esse caminhozinho que a gente encontrou aqui, ó, é um caminho que vem escorrendo lá de cima da plantação de soja, que cai diretamente aqui onde o pessoal tá tomando banho, lavando roupa. E a gente encontrou aqui, muito provavelmente bem recente, ó, as marcas dos pés de uma criança que estava brincando nesse caminho, que é aquela água que vocês viram lá embaixo. Aqui na escola, a gente está sendo abastecido pela prefeitura, mas não é direto, né? A gente pediu para a prefeitura vir terças e quinta-feira, né? Para a gente fazer um atendimento para os alunos bom também, mas a gente não está vendo isso ainda também. A prefeitura não tem vindo muito? Tem vindo, mas só que... Não regularmente? Não nos dias que a gente preveu. Já teve alguma aula que você teve que adiar porque a prefeitura não veio? Sim, adiamos já, porque não tem água, a gente não tem condição de ficar nesse espaço aqui, ó, nosso colégio, ó, o jeito que tá, né? Porque não tem água para limpar o colégio? Não dá, o que eles trazem aqui para encher a nossa caixa não é só para nós da escola, a comunidade vem e pega, que eles precisam de água também, né? Então, se chegar um caminhão-pipa aqui abastecer a nossa caixa, hoje, à tarde não tem mais nada. Eu diria que existe um projeto para que nós possamos, aí, em um futuro não distante, não existir mais. Quixirá, do povo Jamamadi, partiu do Acre rumo ao Paraná, onde escreveu uma história rara no Instituto Federal. Sua jornada ecoa como uma das primeiras vozes indígenas a ocupar aquele espaço. O racismo estrutural é quando você nega recursos públicos, dinheiro do povo, inclusive nós, porque nós também compramos, nós também pagamos impostos, né? E não são distribuídos equamente com a sociedade, sabe? E nessa situação fica difícil, né? Quando você não tem fomento, quando você não tem incentivo do poder público, gerar qualquer coisa, porque sozinho, por mais que o capitalismo pregue, você tem que fazer sucesso, se dar bem e você vai conseguir fazendo sozinho, é mentira. Não existe isso. O que existe é um sistema predatório que está acabando com todo o nosso recursos naturais e os nossos recursos econômicos dão sempre para as elites. Ela destrói de forma diária, no dia a dia, quando você pensa que não tem mais nada, né? Por mais que você sabe quem você é, sabe de onde você vem, sabe a tua trajetória, você tem a tua identidade, mas se você não tem o território para viver tudo isso, praticamente vai se perdendo no tempo. Então é estratégico fazer com que a gente perda nossos territórios para que no futuro a gente também não exista mais. Muito antes da colonização, essas cidades já eram casas. Cada rua, cada rio, cada pedra carregava o nome e a memória dos povos que sempre estiveram aqui. O que hoje chamam de ocupação, na verdade, é retorno. Essa questão dos espaços onde nos querem dentro dos territórios aldeados, né? Só que esquece que as cidades onde nós estamos também já eram nossas casas, né? Então, para muitos povos,
Vamos pegar os caigangue. Curitiba é a casa deles, cada centímetro desse lugar. Ser indígena na cidade é não olhar só para minha família largada, que tem tantas necessidades, mas olhar para um todo. Olhar para um rio que está aqui, ó, poluído, sofrendo violência todos os dias, né? Olhar para as plantas que nesse espaço fazem parte, porque elas também nos dão oxigênio, elas também têm o direito de viver no seu direito de sujeito, sabe? Então, quando a gente olha para esse lugar em que a gente vive, eu penso que ele tem que ser global. Flávia Caigangue é a primeira vereadora indígena eleita do Paraná. Mesmo ocupando um espaço de poder, ela segue enfrentando o racismo e a resistência de um sistema que ainda não reconhece os povos indígenas como parte dele. Nós, povos indígenas, a gente sofre o preconceito desde a hora que a gente entra num espaço e até sair dali a gente está sofrendo. Eu vejo que agora, não sei se você tem acompanhado, no Rio Grande do Sul, né, os indígenas, as crianças sofreram preconceito por estar participando de uma festa promovida pela gestão pública, que disseram que elas não podiam estar ali. O que a gente faz, né? Como que a gente pensa? Eu, quanto um vereador ocupando um espaço disso, eu acho um absurdo. A gente não consegue, a gente se dói, aí a gente, você não está no estado de Mato Grosso, você está aqui no Paraná. Não, mas nós indígenas se doemos, nós ficamos mal pelos outros nossos parentes. Né? Nós estamos aqui, nós temos as nossas terras demarcadas, mas no oeste eles estão decapitando os jovens. Mas tem muita dificuldade ainda, tem muitas barreiras ainda, né? Então, quanto agora que eu entrei, tive uma violência política, que eu fui, me manifestei, falei, eles dizem que é uma perseguição política. Na sessão passada, para vocês entenderem, sessão passada, houve uma fala de um vereador aqui dentro dessa Casa de Lei, dizendo o seguinte: vaca que não cria tem que levar marretada na cabeça, igual mulher que não dá cria tem que marretar. Essa fala me machucou muito, porque eu não tenho filho. E nem por isso eu tenho que levar marretada na minha cabeça. Ai, mas vocês falam de capitalismo, tá? Sim, falamos, somos críticos, mas infelizmente estamos inseridos neles e a gente come, a gente precisa de renda. A gente tem os adolescentes que precisam de escola lá naquele território e não tem, né? Inclusive mesmo, nós estamos com 2 aqui em casa, porque lá tá bem difícil terminar o ensino médio. Sabe por quê? Porque o Estado lá está, Deus dará, abandonado, onde a educação não é prioridade, muito menos o professor. E isso não é só lá, né? Infelizmente. Em relação à questão do suicídio, eu vejo que a falta da água é um dos fatores para que esse adoecimento esteja presente, né, no território ou na vida das pessoas indígenas, né? Eu saí do território do oeste do Paraná em 2017, justamente pela presença do suicídio, que eu vim atrás da psicologia na tentativa de entender quais são os fatores que influenciam, porque até então o que a gente escutava, que era cultural. Tenho uma experiência muito grande em relação ao suicídio pelo meus parentescos. Eu sempre falo, nas falas que eu falo, que eu não consigo contar nos 10 dedos os parentes que eu perdi no suicídio, né? E por essa questão, muitas das minhas parentes que se suicidaram é justamente depois que sai do território. Então eu vejo que o problema maior está fora do território, né? Às margens do rio Tibagi, onde o som da água guarda as memórias, conversamos com Ivan Caigangue,
Ele é bacharel em Direito, fundador e ex-coordenador da Articulação dos Povos Indígenas do Sul, ex-presidente do Conselho de Caciques Caingangue do Paraná e membro do Conselho Nacional de Políticas Indígenas. Agora a gente está indo até o Rio Tibagi, onde a gente vai gravar ali com o Ivan. O Ivan vai mostrar umas partes pra gente aqui do território que a gente não conseguiria acessar de forma nenhuma. Sim, com certeza. Né? Então, Ivan, a gente está aqui agora no Tibagi, né? A margem do Tibagi. O que ele representa para você, para os caigangues, para os povos indígenas do Paraná? Olha, Luiz, dados históricos falam que a gente está aqui nessa região há 3.000 anos. Né? Então, meu avô, minha avó, a época que minha mãe era criança também, eles cruzavam aqui, iam a pé para essas comunidades. Estudava aqui a Terra Nova, que é um patrimônio, cruzava até os cavalos pelo rio. Uma das grandes lutas que a gente fez aqui, já depois que eu vim, né, de uma formação acadêmica aí da área do direito, junto com a liderança, claro, sempre a gente trabalha junto com a liderança, né, já fui presidente do Conselho de Caciques também. Uhum. Com relação a gente manter isso, porque a gente não sabe o que vamos ter num futuro próximo aí, né? Não que a gente é contra empreendimentos que venham, né? Principalmente da questão energética, mas nessa área aqui, na onde a gente está, eu vejo assim que para nós, enquanto povos indígenas, as vantagens, qual seria, por exemplo, enquanto povo, né? Uhum. Antes, no período passado, a gente não tinha muita autonomia de a gente estar discutindo isso, né? Uhum. Fazendo uma frente, enquanto liderança. Né? Sempre quem intervia era o próprio Estado, através de FUNAI ou outros entes, sim, que às vezes a gente nem tinha conhecimento. Então, essa falta de informação sendo clara de que iria acontecer, a partir do momento que a gente começou a se movimentar, trazer o movimento indígena, trazer a luta, a gente está tendo um resultado mais positivo porque a gente consegue estar inserido no processo desse debate. Uhum. Então, acho que no passado, a violência ela existia sem a gente saber, né? Nem era avisado. Sim, com certeza. Olha, Luiz, aqui a gente poderia até nem ter esse problema, né? Porque a gente tem o rio Tibagi, que é um rio de tamanho médio, tem o rio Apucarana, que é aqui para cima, o rio Apucaraninha, tem alguns ribeirões. Mas a gente teve, assim, e claro que é importante, porque isso gera renda, né? Não estou questionando isso, um grande avanço também na questão da agricultura. Isso prejudicou muito os nossos ribeirões, que eram captações de água no passado, alguns ribeirões, né? Que a gente captava, ia por uma caixa de distribuição,
E nos últimos anos, nos últimos quase 30 anos, a gente está na dependência de poço artesiano. O Estado teria que criar, por exemplo, algo emergencial para questões indígenas, na questão dessa água, urgentemente, para não ficar demorando tanto tempo nessa burocracia que tem para fazer um poço, tem que fazer uma licitação, demora tantos meses e isso, hoje nós somos quase, o cacique falou ali em cima, 800 famílias, mas a gente se aproxima de 1000 famílias no território da Ucrânia, dividido em 4 aldeias. Então, a aldeia sede, com mais de 300 famílias, está tendo essa deficiência. Aqui, o mandato do cacique é de 4 em 4 anos. Sim, Daí agora o cacique atual me chamou para me trabalhar com ele, né? Daí ele me indicou para presidente do ICMS Ecológico. Eu entrei como presidente, daí tem os membros, que os membros são 11. Daí na hora, quando a gente vai liberar, a gente vai fazer algum projeto, Vocês são responsáveis pelo quê? É pelo esse dinheiro. A gente libera um recurso, né? Para que a gente possa fazer uma coisa aqui para a comunidade, né? Daí o cacique também assina. Daí, quem que libera esse recurso para vocês? Daí depois que a gente libera, daí eu acho que é liberado dentro da prefeitura. Tá. Daí quando a gente quer fazer alguma coisa, tipo, a gente usa esse recurso para fazer a festa ali para comemoração dos povos indígenas, que tem as licitações, né? Eles fazem cotação, licitação, daí quem que dá o valor baixo que... Só que não eles fazem com esses 50% do município? Vixe, eu não sei. Esses dias eu estava comentando com o vereador lá de Itamarana, perguntando para ele, você sabe me dizer o que eles fazem com esse recurso que vai para a prefeitura? Porque você sabe que a gente usa o nosso, né? Eu falei para ele, tenta ver, porque esse recurso que o município recebe, ele nunca fez nada para a comunidade indígena. Só o nosso que a gente usa, né? E a gente já puxa aqui para bomba que queimou, né? Daí que nessa última reunião que nós tivemos, nós tentamos liberar um recurso para fazer um poço novo, né? Só que falaram que é o trabalho da CESAI, que tem que fazer esse trabalho, mas daí eu falei para eles que o recurso é da comunidade, a gente tem que gastar com o que vai beneficiar a comunidade, porque um poço a gente precisa. Esse poço já faz uns anos, tantos anos que está aí, e se estragar de novo. A CESAI, ela veio aqui, né? Veio. E a CESAI e a FUNAI vieram também? A CESAI e a FUNAI vieram ver esse poço. Vieram ver, mas assim, e aí? Nada? Daí nada, falaram que eles iam recuperar o poço, mas não sei se vai recuperar o poço que está agora, ou eu acho que podia fazer um novo, né? O arrendamento é uma realidade que transforma o território em negócio. Onde antes havia plantio sagrado, hoje há contratos e cercas. A terra, que sempre foi lugar de vida, passa a servir a outros interesses. E hoje, bastante gente já
tá dentro desse pacote de arrendamento. Por quê? Hoje o arrendamento prejudica, mas na outra função ajuda algumas pessoas. Se eu não me engano, é R$80 por mês por dia, né? Que eles pagam, acho que. É 80 por dia. 80 por dia a mão de obra. Mas tem os donos da terra que ganham 40% e 100%. 100%. Dentro de um alqueire. Daí. Por quê? Porque hoje a gente não vive mais como a gente vivia antigamente, no passado, né? Sim. Hoje, os maiores agricultores têm ajuda do governo. Por que eles falam que arrendamento é crime? Mas por que eles não beneficiam com, as organizações, o cacique, a associação dos moradores, para ele ter uma verba para comprar as maquinárias para eles mesmos plantarem para nós? Isso é um modo que eu sempre, um jeito que eu sempre busco, né? Sim. Porque hoje a gente não tem nada de benefício que o governo fornece para nós. Por isso que esse arrendamento é uma solução para o povo aqui viver, né? Porque é um dinheiro fácil que estão ganhando, mas ao mesmo tempo prejudica a natureza. E os fogos, quando eles entram na área federal, eles querem te matar. Eles não respeitam nada de limite. Por quê? Se alguma pessoa cobrar eles vão falar, mas o tal indígena liberou. E quem que vai sair errado? O relatório do Conselho Indigenista Missionário de 2024 revela o que muitos já sabiam, mas poucos quiseram ouvir. Foram mais de 1000 casos de violência contra o patrimônio indígena, quase sempre ligados à omissão do Estado em demarcar e proteger as terras. Em todo o país, 424 casos de violência contra pessoas e 211 assassinatos foram registrados. Atrás de cada número há um nome, uma aldeia, uma história que resiste a ser apagada. Mas talvez o que mais fira não sejam apenas as balas, as invasões ou o garimpo, e sim o silêncio. Porque a omissão também mata. Ela mora na falta de água que atinge escolas e lares, nas lavouras que não são fiscalizadas, no tempo que os problemas demoram a ser resolvidos e nas perguntas que não são respondidas. O país ainda insiste em ouvir quem explica, mas não vive. Quem administra, mas não sente. Quem omite, mas não sangra. É por isso que este filme termina voltado às vozes que importam. As que vêm da beira do rio, da floresta, da memória viva dos povos.